Voltando então aqui ao nosso segundo bloco do Papo Direto, conversando com o biólogo, o professor, também foi secretário municipal aqui na Prefeitura do Meio Ambiente, Rafael Rolim de Moura. Rafael, a gente estava falando sobre a questão da Ilha do Mel, né, e sobre o projeto lá de lei, mas só para a gente então finalizar esse assunto do que você estava imaginando, a questão da situação, então, dos projetos, das coisas que provavelmente vão ser alteradas, então, ou do que foi apresentado nesse projeto de lei. Só para exemplificar uma ou duas situações aí para a gente finalizar esse assunto. Isso, então a primeira era a criação dessa unidade administrativa, envolvendo o poder público estadual, o poder público municipal e os moradores da ilha, então, para realizar uma gestão tripartite, né, da Ilha do Mel, eu lembro desse ato. Também a questão de efetivar a parte da Praia Grande e também a da Ponta Oeste como áreas de vila, então daria uma segurança maior a quem mora lá, né? Poderiam ser regularizadas as construções, e também a questão do controle de acesso às pessoas, desse controle ser baseado na quantidade de água e esgoto que a Ilha do Mel suporta. Também estava contemplado no projeto a melhoria dessa relação entre pequenas reformas também, a possibilidade do aumento das construções atuais. Eu não lembro exatamente agora qual a metragem, mas elas poderiam ser um pouco mais altas do que são hoje. Enfim, em suma era isso, né? Também uma melhor gestão de resíduos na ilha. E aí eu vou abrir um parênteses, sabe, Luciane, porque outra medida também foi compensatória com o TCP, foi a reconstrução das duas estações de transbordo de resíduos da Ilha do Mel. Então nós tínhamos tanto em Nova Brasília quanto em Encantadas estações de transbordo de lixo que eram terríveis, né? Não dava nem para chamar de estação de transbordo. E aí, por medida compensatória da ampliação ali do TCP, as duas unidades foram reformadas. Confesso que até me emocionei nas duas inaugurações que eu acompanhei, porque eu já não estava mais secretário de Meio Ambiente em Paranaguá, e mesmo assim ainda fizeram a homenagem de colocar meu nome na praça. Eu passei o dia aqui chorando, né, porque eu já amo Ilha do Mel de paixão, ainda fizeram essa homenagem. Quando minha filha ver isso aí, ela vai ficar feliz. Então hoje, assim, nós cuidamos muito melhor do lixo da Ilha do Mel. Claro, precisa evoluir, precisamos separar melhor o resíduo da ilha, precisamos realizar uma melhor interação entre os comerciantes da ilha com as cooperativas de catadores de Paranaguá. Então, em Paranaguá nós temos duas cooperativas, uma em Santa Maria e outra na Ilha dos Valadares. São cooperativas super bacanas, povo dedicado. A gente deve muito à questão do controle da dengue. Essas duas cooperativas fazem um trabalho de orgulho. Então, enfim, tem muita coisa que precisa melhorar. É como a nossa casa, né, Luciana? A gente chega em casa, a gente quer, né, trocar o sofá de lugar, quer trocar uma lâmpada, tem que fazer a manutenção elétrica, hidráulica. A cidade é como se fosse a nossa casa, né? Todo dia vai ter uma coisa nova para fazer. Infelizmente, a gente não consegue ter o poder financeiro para fazer tudo de uma vez. Mas, enfim, acho que é um processo que Paranaguá já está há um bom tempo fazendo. Você comentou sobre a questão de vários setores, mas falou também sobre a questão da água na Ilha do Mel. Porém, agora a gente vai trazer um pouquinho essa questão da água no geral, né? Para uma cidade como Paranaguá, o desafio, na verdade, não é só cidade, mas é de mundo, né? Pelo que a gente acompanha, porque essa questão da água para o consumo humano, ele vem sendo discutido no mundo por conta do uso irracional, do desperdício, né? Que acontece assim em muitos. A gente sabe que se tem lugares em que o pessoal sabe cuidar, tem outros que não há essa preocupação. E aí a gente chega, por exemplo, num período de estiagem como a gente está agora, e aí esse assunto sempre volta à tona, o pessoal vai falando, vai comentando mais sobre isso. E aí, assim, a gente estava aqui, né? Como é que na tua opinião, naquilo que você também acompanha aí, de repente, de estudo, bastante também envolvido com várias pessoas do meio ambiente, o que significa fazer o uso responsável da água na prática, né? E o que fazer para ter esse problema resolvido? Porque
Eu lembro que existia aí uma estimativa de até quando a gente teria condições de ter a água potável, como gerenciar isso, e de repente é um assunto que eu não sei se não deu uma acalmada e se isso não é perigoso, de certa forma, a gente deixar de falar disso. Você tem toda a razão. Primeiro, assim, o que hoje tem influenciado, a gente só não sabe qual o grau de influência nessa questão da estiagem, o desmatamento. Então, o desmatamento na Amazônia tem algum grau de influência também nessa nossa estiagem aqui no sul. Então, o que a gente precisa é pensar em planejamento, é imaginar que floresta de pé é garantia também de água no futuro. Então, tem essa questão que parece muito distante, né? Nossa, mas lá na Amazônia tem. O mundo ele não é globalizado apenas na economia, ele é globalizado nas questões ambientais. Vejamos agora a questão do Covid, né? Então, primeiro, assim, pensar em floresta tem que estar de pé. Poxa, mas aqui tem Mata Atlântica, não dá para derrubar para fazer nada. Poxa, dá para ganhar dinheiro com Mata Atlântica. Vamos levar as pessoas para conhecer a Mata Atlântica, turismo rural, pegar nossas colônias e levar as pessoas para lá. Então, não é desculpa, né? Não é um problema. Uma vez eu estava numa reunião aí na SEMA, eu adoro comentar sempre, porque daí chegou um indivíduo e falou, o problema de Paranaguá é que tem muita Mata Atlântica aqui. Não, a solução de Paranaguá é que tem muita Mata Atlântica, isso aqui é uma joia, né, ambiental. A gente precisa saber ganhar dinheiro com isso. Sobre a questão da água em si agora, a água já no nosso aqui. Bom, especificamente de Paranaguá, nós tínhamos até o desastre natural lá que aconteceu, né, grande chuva, né, nossa serra sofreu bastante, né, parte da rodovia foi interditada. Então, até que no momento, Paranaguá tinha 5 pontos de captação de água. Com aquela precipitação, 3 pontos foram soterrados, né, foram danificados, então Paranaguá passou a ter só 2 pontos de captação de água. Então, Paranaguá hoje vive no seu limite de água mesmo, né? Então, tudo que ela capta acaba gastando, né? E na temporada acaba tendo algum tipo de risco de faltar água. Então, o que tem sido estudado em Paranaguá é algumas outras fontes alternativas, principalmente algumas áreas de antigos areais aí de Paranaguá, para ver se daquela área a água é potável. Parece que sim. Então, mas já tem um estudo para poder garantir a água para Paranaguá para os próximos 50 anos. Agora, ações que nós podemos tomar. Eu vou dar exemplo aqui da minha casa, né? Estamos aqui há 2 dias sem água. A água não chega por causa da estiagem. Então, estamos tendo que nos virar. É balde, máquina cheia. E aí, nesse tempo de crise, né, na crise a gente se reinventa. Então, tinha uma cisterna aqui no condomínio, nós reativamos a cisterna, pena que não tem chuva agora para usar a cisterna, né? Mas quando tiver chuva, lavagem de calçada, lavagem de carro, vai ser tudo por água da cisterna, água que vem do telhado de casa. Mas é muito complexo, vai ter que gastar muito. Não, então vamos gastar pouco, que a gente reutilize a água da máquina de lavar roupa, para poder lavar a calçada, para poder lavar o carro. Então, são pequenas alternativas, né? Vai escovar o dente, então, colocou água na pasta, já fecha a torneira, não deixa a água acontecendo, né? Claro, é gostoso um banho demorado, um banho quente demorado, ou no verão um banho frio demorado, mas a nossa condição hoje não é essa, nós não podemos mais nos dar ao luxo de desperdiçar a água, senão vai acontecer o que está acontecendo hoje aqui no Alto da Serra, 2 dias sem água. Então, como é que fica uma cidade que está tendo um surto também, né, está participando dessa pandemia mundial, em que a higiene é muito importante, né, então lavar as mãos, né, sempre manter essa questão do asseio. Como é que fica uma cidade 2 dias sem água, né? Imagine São Paulo, que está explodindo de caso de Covid, agora ficar sem água, né, o caos que não piora a questão de saúde. Então, as questões ambientais, elas estão diretamente ligadas às questões de saúde. Quando você não cuida do lixo, você aumenta os casos de dengue. Quando você não cuida da água, você aumenta também uma série de doenças que você pode ter por não ter uma higiene adequada, né? Então, assim, são pequenas atitudes, Luciano, é economizar a água mesmo. Não só água, né? Saiu do cômodo, apaga a luz, é fazer o máximo. São pequenas atitudes que a gente pode fazer para poder contribuir com o meio ambiente. E aí, entrando nessa questão, até você falou de luz, né? A questão energética. A questão da energia, ela interfere na questão lá dos gases de efeito estufa. Compensação, como diz aqui, a ONU calcula que 13% da humanidade não tem eletricidade, e aí já
né, criam-se outras situações que também acabam interferindo no meio ambiente. E aí a gente começa a falar dessa transição energética para um modelo mais limpo, a gente tenta buscar aí situações, medidas sustentáveis para isso, a discussão das mudanças climáticas. Assuntos como esse, você discute em sala de aula, provoca os alunos para que possam aí estar discutindo e pensando em soluções para o nosso futuro? Sim, obrigatoriamente. Até tem um exercício que eu faço com meus alunos, que é a leitura de artigos. Eles têm que fazer uma resenha crítica daquele artigo. Então, são artigos científicos os mais atuais possíveis, para que ele possa, então, desenvolver esse potencial de entender o que a ciência está produzindo agora, né? Eu acho que isso falta muito no nosso país, esse investimento em ciência, esse investimento na questão do ensino, né? Quanto mais gente fazendo leitura, quanto mais gente estudando, mais o país vai se desenvolver, né? Então, esses assuntos são discutidos, né? Até a semana que passou tivemos aula sobre gestão de resíduos sólidos com algumas turmas, discutindo assim, o dia a dia, né? Como é que funciona a gestão, qual a obrigação da prefeitura, porque às vezes, Luciana, a gente entrou num comodismo tremendo de achar que tudo é questão para a prefeitura resolver, e nem tudo é obrigação da prefeitura. Mas o lixo domiciliar, claro, a prefeitura vai fazer a coleta, o transporte, destinação final. Mas, por exemplo, o lixo dos comércios que geram lá acima de 50 litros de lixo por dia, a obrigação é do comerciante dar conta disso, não é da prefeitura. A obrigação de recolher a caliça, e a gente tem um problema grande em Paranaguá da caliça, né? As pessoas fazem reforma em casa, jogam a caliça na rua e esperam que uma máquina venha, né, que uma mágica aconteça e aquele lixo suma. Essa obrigação por lei, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, ela diz que a obrigação disso é do gerador, né, não é da prefeitura. Ah, mas a prefeitura faz por causa da questão da dengue. A prefeitura também não vai deixar aquela caliça, não vai entrar em discussão, sendo que a questão de saúde é mais emergencial. Então, assim, nem tudo é do poder público. A cidade, falta também as pessoas entenderem isso, eu falo isso muito para os alunos, a cidade é nossa. A cidade ela é gerenciada por alguém por 4 anos, que pode ou não ser renovado por mais 4, mas a cidade é nossa. Nós temos que cuidar da nossa cidade. Né? Nós temos que cuidar da nossa calçada, da nossa rua, fazer também a nossa parte. Né? Enfim, é ter carinho, né? Ter amor pela cidade onde a gente vive, cria nossos filhos, enfim, onde a gente está vivenciando o nosso dia a dia, né? A gente tem que ter orgulho, tem que passar por uma cidade e ter orgulho de mostrar para as pessoas, né, que a gente cuida dela. Quais são as outras temáticas aí que você tem discutido com os alunos voltados aí para essa questão do meio ambiente, aqui, os acadêmicos de Paranaguá? Olha, de questão... que curso, Rafael? Olha, são alguns cursos, né? Cada semestre vai sendo feita uma alternância, né? Nesse semestre, por exemplo, eu estou ministrando disciplina de gestão ambiental para os acadêmicos da administração de empresa e políticas públicas ambientais para os acadêmicos de logística. Então, são as 2 turmas que eu tenho nesse semestre. Aí, no semestre que vem, eu vou ter ciências do ambiente com arquitetura e urbanismo, e pode ser também educação ambiental com pedagogia, que eu já também lecionei, ou resíduos sólidos com o pessoal de gestão hospitalar, então vai alternando cada semestre, então são turmas bem diferentes. Mas, assim, eu gosto sempre de abordar as questões também locais, né, regionais, né, entender como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente funciona, aproveito da minha experiência para poder contar para os alunos, né, quais foram as dificuldades, quais foram as vitórias, quais foram as derrotas, porque a vida também se faz assim, tem situações que você consegue implementar, tem situações que o momento não permite. Então, fazer entenderem o município, né, a questão natural, cultural do município, a questão da gestão, e aí partir para temas mais específicos, né, discutir mudança climática, discutir a questão das energias, discutir a questão da gestão dos resíduos, a questão da gestão dos recursos hídricos, inclusive tem aula semana que vem sobre isso, gestão de recursos hídricos, a questão da mobilidade urbana também, né? Como é que as pessoas se deslocam, o que a gente tem que valorizar nessa questão da mobilidade, a questão da alimentação, consumo sustentável, a questão urbanística da cidade, a relação com a agricultura,
Porque às vezes a gente acha também que a agricultura não tem muito impacto ambiental, e tem um tremendo impacto ambiental. Se você utilizar agrotóxicos, né, defensivos agrícolas, sem a devida regulamentação, você tem contaminação do lençol freático, você tem um comprometimento daquela água que nós vamos beber. Então a gente precisa tratar de diversos assuntos para entender que, principalmente, que essa disciplina de meio ambiente, seja ela qual o nome que a gente chame, ela é uma disciplina do nosso dia a dia, né? Não é algo longe do nosso dia a dia, não, a gente vivencia isso no nosso dia a dia, né? Quando a gente, hoje está tendo agora, tem muito veículo elétrico, né, que já está começando a aparecer, né? Então a gente está começando a ver, né, bicicleta elétrica, scooter elétrica, alguns automóveis já elétricos, é uma tendência. Na Europa, até 2030, vai ter país que só vai poder produzir veículo elétrico. Então, que impacto isso tem com o nosso dia a dia, né? Polui menos. Exato, e é justamente isso que a gente vai tratar aqui no próximo bloco, inclusive sobre as aulas, como é que elas vêm acontecendo, e sobre essa questão, assim, do que já se projeta na questão ambiental para os próximos anos. A gente dá uma paradinha no nosso bloco agora, mas a gente volta já conversando aí nessa Semana do Meio Ambiente com o biólogo e falando também mais sobre esses detalhes, então, essa projeção sobre essas questões também relacionadas às aulas que vem acontecendo para os acadêmicos aqui de Paranaguá. A gente volta já.